A paz de Cristo a todos. Dando continuidade ao nosso estudo sobre o mistério revelado, gentios e judeus, vamos falar hoje sobre a nova aliança. Praticamente todo mundo que se considera cristão sabe que existem duas alianças, a antiga aliança e a nova aliança. Mas o que poucos sabem é que isso também foi profetizado. Diz lá em Jeremias 31, do 31 ao 33. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, temos algumas coisas para atentar e se entender aqui nesses versículos, Primeiro de tudo é que a nova aliança, ela é profetizada para ser entre a casa de Israel e a casa de Judá. A nova aliança é com eles, é com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso é fato. Não existe em nenhum lugar das Escrituras alguma coisa sobre uma nova aliança a ser feita com os gentios pagãos e que Judá, erroneamente chamado pelo cristianismo de Antigo Israel, ficando de fora dessa aliança, da nova aliança, Então, a nova aliança é entre as duas casas de Israel, os judeus e os gentios, que é Efraim, Existem pessoas que têm dificuldade em entender que os gentios pagãos não tem nada a ver com Israel e a casa de Israel, que é Efraim. Antes da divisão do reino de Israel e da diáspora da casa de Israel, que foram as 10 tribos do norte, todos os povos que não eram descendentes de Jacó, das 12 tribos de Israel, eram pagãos. Quando acontece a divisão e depois a diáspora em 722 a.C., a casa de Israel é espalhada entre as nações. O Império Assírio é quem é o responsável por levar a casa de Israel cativa. Originalmente, como a casa de Israel nunca voltou a ser um povo e ter facilmente deixado de lado sua tradição israelita e as leis de Deus, eles rapidamente se assimilaram entre os assírios. Depois, os assírios foram conquistados pela Babilônia. Depois vieram os medo-persas. Depois, os gregos, os romanos. E então, por volta de 1500 d.C., esses povos e reinos findaram sendo os países europeus que conhecemos hoje em dia e que conquistaram as Américas, a África, a Oceania, a Ásia, etc. Então, o sangue e a descendência da casa de Israel, que é Efraim, foi ao longo do tempo sendo espalhado por todo o mundo. E os que são chamados hoje de gentios são, na verdade, uma mistura de gentios pagãos com a casa de Israel. E como já vimos no estudo anterior, eles tropeçaram para que caíssem? Não, mas que pela sua queda viesse a salvação para os gentios. A semente de Abraão, Isaque e Jacó está por todo o mundo, através da casa de Israel, Efraim, que foi espalhada entre as nações. E isso cumpre a promessa de Yahvé a Abraão, que a descendência dele seria como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. E essa promessa foi passada para quem? Para quem essa promessa da multiplicação? Nós vimos no início do estudo, que foi para Efraim, o filho de José.
Sim, tudo se cumpriu perfeitamente, como disse o Senhor, né? Então, assim, é por isso que é contraditório dizer que Israel hoje em dia são apenas os judeus, né? O Israel de Deus são apenas os judeus. Deus prometeu que a descendência de Abraão seria incontável, como a areia da praia do mar. Mas os judeus hoje correspondem a apenas 0,02% da população mundial. Quer dizer, então, que Deus se enganou? Ele prometeu uma coisa, mas não conseguiu cumprir? É claro que não. Isso se cumpre em Efraim. Foi a divisão da bênção. A bênção da multiplicação ficou com Efraim, né, o filho de José. E não com Judá. Com Judá ficou a lei e o rei, né? Então, continuando, a nova aliança é entre as duas casas de Israel, Efraim e Judá. É isso que está dito em Jeremias 31:31. No versículo 33, vemos a nova aliança, que é a nova aliança, né? Vemos a nova aliança que ele será como a casa de Israel depois daqueles dias. Como é que será a casa de Israel depois daqueles dias, depois da nova aliança? Essa casa de Israel do versículo 33 não é a mesma do versículo 31. E temos que prestar atenção nisso. No versículo 31 está separado Judá de Israel. Israel aqui é Efraim. No versículo 31 está separado Judá de Israel. No versículo 33 é depois daqueles dias, quando ele vai colocar a lei dentro do coração. No versículo 33, a casa de Israel mencionada já são ambas as casas restauradas. Todo Israel. E Paulo vai falar isso lá nas epístolas, lá em Romanos. Todo Israel será salvo, né? As duas casas serão salvas. Então, a nova aliança consiste das duas casas sendo restauradas e com a lei escrita no coração, através do Espírito Santo. Então, a lei não foi abolida. Ela só vai passar das tábuas de pedra para as tábuas do nosso coração, né? O princípio da lei não foi abolido, né? Ele foi agora inscrito no nosso coração pelo Espírito Santo. Então, assim, as profecias a respeito da restauração de ambas as casas de Israel estão por toda a Escritura. Lá em Jeremias 50, do 4 ao 6, vai falar: naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando virão, e buscarão ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali voltarão os seus rostos, dizendo: vinde e unamo-nos ao Senhor numa aliança eterna que nunca será esquecida. Ovelhas perdidas têm sido o meu povo, os seus pastores as fizeram errar, para os montes as desviaram, de monte para outeiro andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Aqui mais uma vez a aliança eterna que nunca será esquecida entre a casa de Israel e a casa de Judá. O Novo e o Antigo Testamento não são duas coisas distintas e separadas. Uma é para Israel e a outra parte é para a igreja. Isso não existe. Isso é o pior engano que alguém pode cometer, né? Existe um só contexto e uma só verdade em se tratando da mensagem cristocêntrica. É apenas um contexto e uma só verdade, né? Aí aqui diz lá em Zacarias 10, do 6 ao 10. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e fá-los-ei voltar, porque me compadeci deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado. Porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei.
e os de Efraim serão como um poderoso, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e seus filhos o verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque eu os tenho remido, e multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria, e trá-los-ei a terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles. Mais uma vez, o próprio texto se explica, né? Notem que aqui em Zacarias é dito casa de Judá e casa de José. José era o pai de Efraim, e em alguns textos a casa de Israel é chamada de casa de José. Casa de Israel, Efraim e casa de Israel, Efraim e casa de José são a mesma coisa, as 10 tribos do reino do norte. E Yahvé os fará voltar, vai nos restaurar, nos ajuntar, mesmo os que estiverem espalhados entre os povos se lembrarão dele e voltarão. Lá em Ezequiel 37, do 21 ao 24, diz: Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. E um rei, será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi, olha aí, a promessa, a gente lembra da promessa do filho de Davi, né? E o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. Deus fala sobre tomar os filhos de Israel dentre os gentios. Como assim tomar os filhos de Israel dentre os gentios, né? Como assim? Os gentios não tem nada a ver com Israel, diz a maioria dos cristãos, que os gentios não tem nada a ver com Israel. Será? Né? Vimos que isso não é verdade. Filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e serão congregados de todas as partes. E um rei, que é Jesus, será sobre todos eles, e nunca mais serão 2 nações, e nunca mais se dividirão em 2 reinos, né? Aí em Jeremias 33, do 23 ao 26, diz assim: E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Porventura não tens visto o que este povo está dizendo? As 2 gerações que o Senhor escolheu agora as rejeitou? Assim desprezam o meu povo como se não fora mais uma nação diante deles. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei
deles. Apiedar-me-ei deles. Será que Deus rejeitou as duas gerações que ele escolheu? Os eleitos dele? Só se a aliança dele não permanecesse, ele rejeitaria a descendência de Jacó e de Davi. Mas ele vai remover o cativeiro e ter piedade deles. Os que não eram povo, mas que agora são chamados povo de Deus. Mas como que o Senhor faria isso? Como ele faria para reunificar os dois povos em uma só nação? Aí lá em Isaías 49, do 5 ao 9. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém Israel não se deixará juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que a nação abomina, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei. E te guardarei e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra e dar-lhes em herança as herdades assoladas. Para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Sim, a reunificação dos dois povos é através do sangue do Messias derramado na cruz. Aqui em Isaías 49, vemos claramente que uma das funções do Messias e de sua morte foi que através do seu sangue as duas casas pudessem entrar em aliança de novo. A nova aliança que fez dos dois um só povo, né? Lá em Jeremias 23, do 5 ao 8 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Está falando do Messias, de Jesus. E sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará: o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Essa é uma das minhas passagens favoritas para mostrar para quem não conhece sobre as duas casas de Israel que isso é uma verdade absoluta. Primeiro fala sobre o Messias, que será rei e reinará trazendo justiça e juízo na terra. Logo depois, Deus diz que naqueles dias, Judá e Israel, que é Efraim, habitarão seguros e serão salvos, e que nunca mais darão graças a Deus por ele ter tirado Israel do Egito, o que foi muito importante, pois isso simboliza a Páscoa e a morte do Cordeiro. Mas a partir daqueles dias, da nova aliança, darão graças por Deus ter trazido de volta a casa de Israel, que estava espalhada por todo o mundo. Acredito que ficou bem claro isso, E mesmo Deus tendo rejeitado a casa de Israel, que é Efraim, por um período, isso tudo foi por um propósito e plano de Deus. E a restauração está por toda a Escritura. A restauração
da casa de Israel, de Efraim, está por toda a Escritura. Em Jeremias 31, vemos a nova aliança. Um pouco antes do capítulo 31, olha o que lemos. Jeremias 31, 18 ao 20. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento, e depois que fui instruído, bati na minha coxa, fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor.